A jornada de hoje começa com Anshat, um jovem fazendeiro, juntamente com outros 11 indivíduos desconhecidos e desamparados, encontrados em um local chamado Coliseu Abandonado. Algumas pessoas conjecturam que foram convocadas por algum tipo de mago do reino, porém a única certeza que todos possuem é que pertencem a Taunir. De repente, em meio à conversa, surge uma fada de vestido preto com seus olhos encantadores. Ela pergunta o que eles estão fazendo ali. A fada, de nome Zel, é a administradora que comanda tudo o que os olhos podem ver. Ao se deparar com o olhar de espanto das pessoas, ela adverte que é melhor ninguém tentar nenhuma gracinha, pois pessoas poderiam sair feridas. O jovem da cara rachada pergunta a ela por que trazê-los para esse lugar. A mesma ignora a pergunta. Todos ali presentes sabem que ela quem comanda tudo. Eles são apenas peões nas mãos dela. Mas o jovem não fica satisfeito com a atitude dela e saca a sua espada. Porém, antes mesmo de ele brandir sua arma, sua cabeça já não estava mais no lugar. Tinkerbell reforça o aviso de que qualquer um que tentasse alguma coisa iria sofrer as mesmas consequências. No decorrer da situação, aparece uma mensagem do sistema pedindo para escolherem o herói. A pequena garota de asas fica aliviada ao ver que seu mestre começou finalmente a formar os grupos. O sistema inicia a abertura da fenda no tecido do espaço-tempo. Foi nesse momento que a fada diz que se o restante do pessoal não quisesse acabar como o falecido amigo, eles deveriam atravessar o portal. Apesar de o destino deles não parecer muito promissor ou convincente, nosso protagonista toma finalmente as rédeas da situação. Ele diz que se querem que eles subam essa torre, ao menos façam o mestre dela dar a eles algumas armas. Na realidade, eles são pessoas classificadas com somente uma estrela e subir essa torre sem armas é o mesmo que decretar o fim de cada um ali presente e, infelizmente, o único herói de 2 estrelas do grupo acabou perdendo a cabeça. Essa situação abriu margem para a garota ruiva perceber que o protagonista sabia de algo que todos ao redor não tinham o menor conhecimento. A fada morena abriu seu painel, com um menu de dicas para o mestre providenciar equipamentos para todos ali. A partir daí, percebemos que Anshat se encontrava em um jogo de celular. Um dos aldeões pergunta se An sabia de alguma coisa. O mesmo responde que faz muito tempo que esteve ali, então ele não tem tanta certeza. A ruiva fica ainda mais desconfiada de An. Por enquanto, o melhor a se fazer é ouvir o que o garoto emo diz. A partir desse ponto, todos se juntam para pegarem suas armas no armazém. Ao mesmo tempo, alguns haviam atravessado o portal. O sistema notifica que 4 dos aldeões haviam voltado para os braços da deusa e serão lembrados para sempre. Grupo 1 foi totalmente eliminado. A fada não vê outra escolha além de formar um grupo com os que restaram. Os participantes desse grupo são An, o protagonista, Jena, a ruiva, um velho anão, e mais 2 aldeões que provavelmente irão desaparecer tão rápido que não adianta citar o nome deles. Assim que eles atravessam o portal, são escalados para irem direto para a masmorra. E que paisagem maravilhosa, meu amigo. Pena que ela é composta por vários goblins prontos para saborear aldeões no café da manhã. E esse é o primeiro objetivo desse grupo. Mas infelizmente esse é um grupo desprovido da capacidade de enfrentar monstros e fugiram de medo, deixando para trás An e Jena. Felizmente, a fuga não deu um resultado bom, porque convenientemente eles estão presos em um jogo e todo jogo de RPG tem barreira durante um desafio de masmorra. O mais incrível dessa situação é que enquanto uns queriam fugir por suas vidas, o velho só queria usar o banheiro. A ruiva pergunta ao seu opa caso eles conseguem derrotar esses monstros, vão poder sair dali. Então, os 2 deixam os aldeões medrosos de lado e partem em busca da vitória. Assim como o nome do Manha é um jogo mobile lançado pela desenvolvedora Mobius, com o propósito de escalar uma torre de 100 andares enquanto coleta materiais e constrói uma base sólida, usando um conjunto de estratégias e táticas através dos andares. Nosso protagonista conhecido como An é um jogador desse jogo através do seu celular. Um dia ele encontrou um bug nível 999 gigantesco que fez ele perder todos os seus NPCs. O que aconteceu é que esse não era um bug qualquer. Aquilo era um convite obrigatório para dentro do jogo. Essa foi a história do nosso protagonista. Depois do convite ele foi parar em uma vila que também estava sendo atacada por goblins em um nível de realidade tão grande que não demorou muito para ele entender que isso não era um sonho. A sensação de ter tirado a vida de um monstro não era nada que poderia ser esquecido tão facilmente. Depois de algum tempo lutando, An finalmente conseguiu alcançar o Coliseu. Ao mesmo tempo, acontece uma invocação de mestre de 4 estrelas. No início, ele pensou que poderia ter invocado ela, mas não passava de vozes de sua cabeça, assim como tinha acontecido no início do Manha. Foi criado um grupo com o protagonista e a mestre espadachim, já que ela era de 4 estrelas. A diferença entre An e ela era tão distante quanto o Sol está da Lua. A realidade era ainda mais cruel. O sistema liberou a opção de síntese que seria sacrificar um herói para outro ficar mais forte. Todos nós sabemos quem era o mais fraco daquele lugar. O jogador tenta buscar ajuda com a fada. Era inútil e foi consequentemente jogado na câmara de síntese. Com uma estupenda ajuda do destino,
na realidade ele não foi sintetizado e sim a heroína de 4 estrelas, pois normalmente o mais fraco é usado para fortalecer o mais forte e assim consecutivamente. Talvez esse seja um furo de roteiro? Ou quem sabe o poder do protagonismo. De volta ao presente, os goblins estão fazendo um grande churrasco com os aldeões medrosos. Ann e Jenna estão acabando com todos os monstros restantes. Durante a luta, o nosso protagonista leva um golpe de espada pelas costas. Ann não se importa sobre ele estar sangrando ou não. Tudo que ele queria era se vingar daquele bug de nível 999 que jogou ele nesse mundo, enquanto ele está dando um golpe de escudo no rosto do Goblin. Quando a luta finalmente havia se findado, o braço de Ann não estava mais lá. E ainda assim, ele considera esse jogo extremamente divertido. Pensando consigo mesmo, veja como sobrevivo até o fim. Estágio 1 finalizado, Jenna subiu de nível, e o protagonista foi o MVP da partida. Alguns dias depois, nosso herói está treinando no seu mais novo habitat. Com o pensamento em mente de que heróis de uma estrela são itens de descarte, ele treina arduamente para subir seu nível e não virar um pote de experiência para o próximo herói que aparecer. Independente do quanto ele treine, mesmo assim, ele é um herói de uma estrela. É muito mais difícil ele ficar mais forte que todos os outros. Como um bom protagonista, ele jamais aceitaria ser devorado pelo sistema, partindo para uma sequência de corridas, abdominais, treinos de espada e flexões, tudo para não ficar para trás. A garota ruiva, ao ver aquilo, decide se juntar, dizendo que seu pai também era caçador. Então ela tem algumas habilidades em disparar flechas, e não será um peso morto para ele. Ela sabe que ficar chorando no canto não irá alterar o destino nem a situação. Após a flecha acertar o alvo, o nosso emo questiona se essa foi sua primeira experiência em combate real. Ela responde que sim e reforça que não será um peso no arco. Ao consultar a classificação dela, o protagonista percebe que ela melhorou bastante e possui uma habilidade, mesmo ela sendo um personagem de baixa categoria. Nesse ponto da história, Nosson começa a criar empatia por ela, iniciando uma relação de confiança entre ambos. Sendo um jogo, até mesmo existe um sistema onde a formação de amizade é recompensada. Após esse momento tocante, Shat começa a chamar pela fada. Ela responde fervorosamente com raiva, falando que não importa quantas vezes ele chame por ela, nunca sairá nenhuma palavra da boca dela, se ele está tão curioso assim que descubra enquanto escala a torre. Conforme o nosso protagonista consegue reverter a situação rapidamente, dizendo ser o único que consegue ver a classificação acima da cabeça dela, apesar da fada tentar esconder. O Sr. An sabe exatamente o nível que ela está, a colocando contra a parede. A maior preocupação atual do emo seria sobre o mestre deles deixar o jogo. Uma carta de 4 estrelas tem a chance de 1 em 100 de se conseguir. A carta do seu mestre foi desperdiçada tentando fundi-la com An, fazendo com que haja uma alta probabilidade dele desistir de jogar. De pouco a pouco, o jovem emo vai conseguindo tirar informações dela, como por exemplo, no mundo onde eles estão o tempo flui de maneira totalmente diferente da Terra. Essa situação deixa a fada Tinkerbell irritada. Para piorar a situação, ela não consegue fazer nada contra o protagonista. A mesma precisa seguir ordens. Como An não havia ameaçado ela nem tentado atacá-la, não existe a possibilidade dela mandá-lo para os braços da deusa. Ele começa a explicar para Jenna que tem uma existência chamada mestre. Ele pode dar as ordens através da fada Isel. Para conseguirem terminar a torre e sair desse lugar, eles precisam seguir essas missões. Só assim eles conseguem chegar até o 100º andar. A ruiva pergunta a ele se é mesmo possível enfrentar tantos monstros e subir até o final somente com os dois. An explica que o mestre pode usar seu dinheiro para poder trazer mais pessoas para ajudá-los. No fim das contas, as vidas estão inteiramente na mão desse mestre anônimo. Após o emo ter finalizado seu treinamento árduo diário, ele descobriu uma coisa muito divertida, que é poder pensar na sua comida favorita ou roupa que no outro dia ela irá aparecer em uma gaveta ou no guarda-roupas. Entretanto, mesmo que ele pense em armas, elas não aparecem. Também existe uma regra quando se trata de obter resultados com treinamento. Havia diversos heróis que, mesmo estando na mesma categoria, eles possuem habilidades diferentes. Havia um ponto em comum neles: não existia preguiça quando se tratava de treinamento. Treinar nesse mundo não aumenta seus atributos ou nível, mas te dá novas habilidades e as refinam. Depois que amparou e pensou em tudo isso, ele percebeu que na realidade, para terem esse tipo de reação, eles não seriam algum tipo de inteligência artificial e sim seres humanos invocados de diversos lugares diferentes. Para ser um mestre habilidoso, o jogo categoriza suas principais habilidades em 3 categorias. Primeiro, habilidade mental. Um mestre de habilidade ignoraria qualquer tipo de aldeão que entrasse em pânico durante a batalha. Segunda categoria seria habilidade de rank. Heróis de rank alto são invocados com habilidades masterizadas, enquanto os de baixo ranking têm seus talentos escondidos esperando que seu mestre descubra de alguma forma. A terceira categoria seria porte físico, e é nesse ponto que nosso protagonista está trabalhando agora. Passados alguns dias, o mestre apareceu novamente, invocando novos heróis. A ruiva explicou rapidamente a situação. Alguns não quiseram entender de início e foram logo procurar confusão com a fada querendo ir embora. Provavelmente isso resultaria nos braços da deusa novamente. Felizmente os novos invocados estão vivos e prontos para a batalha na masmorra. Inicialmente a batalha começa com somente o An e Jenna motivados partindo para a luta,
os outros 3 ficam atrás com medo. O nosso emo consegue atingir o lobo com uma estocada, destruindo o primeiro de muitos inimigos que foram caindo consecutivamente. Entretanto, surge um lobo com um ataque surpresa contra seu escudo. O lobo era ágil, desviava facilmente dos golpes do garoto. Mas a sua espada tinha mais alcance, resultando na morte do lobo. Preocupado, o jovem olha para o lado e descobre que Jenna não era mais uma garota boba. Ela destruía sozinha vários lobos. Mais um andar da masmorra foi concluído e retornando para o Coliseu com o jovem novamente como MVP. Nesse momento o garoto agradece muito a Deus por não pegar um mestre irresponsável que jogariam eles direto para o 3º andar. Conforme ele estava passeando pelo local, ele encontra a Jenna com alguns problemas. 2 aldeões estavam coagindo-a e gritando enquanto perguntavam por que eles precisam lutar e que monstros são esses. É entendível toda a situação. Normalmente as pessoas de uma única estrela são apenas cidadãos normais que viveram longe do campo de batalha. Diferente de pessoas com mais estrelas que, quando são invocadas, vão direto para o campo de batalha, o mesmo se pergunta se alguma delas recebeu aviso antes da invocação. Porque não existe nenhum caso dessas pessoas reclamarem do fato de terem de estar no campo de batalha. O garoto pensa que talvez a Jenna saiba de algo, porque na sua visão ela não tem atitude de medo nem nada que a faça desistir, a mesma está tranquila com as lutas. Durante a linha de raciocínio do jovem, a ruiva pede a ele uma ajuda para convencer esses aldeões a se juntarem na batalha. O emo diz para ela não se preocupar, pessoas assim desaparecem rapidamente de qualquer jeito. Um dos aldeões veio até eles com bastante ódio, tentando obrigar que os mesmos respondessem às suas perguntas. An estava sem paciência e ignorou o velho. O velho o segurou pela camisa e Ishat lhe socou no rosto enquanto dizia que caras desprezíveis como o velho ficam brincando por aí e reclamando com todo mundo, enquanto os dois arriscam suas vidas na masmorra. E isso foi o suficiente para acalmar os ânimos. Por enquanto, o garoto voltou a treinar seu físico. A ruiva começou seu treinamento de pontaria. Os outros que não vieram para o campo de treino começaram a vagar pelo Coliseu procurando uma saída, mesmo que não houvesse nada para ser encontrado. Em determinado momento, An começa a treinar defesa contra as flechas da Jenna. Essa foi uma cena assustadoramente brilhante. Ao ser atingido por uma flecha, a garota ficou preocupada com ele. Felizmente, as leis da física não se aplicam nesse lugar. Ao retirar a flecha, o machucado some no mesmo instante. Os dois continuaram a treinar sem mais interrupções. Com isso, o garoto despertou a habilidade de proficiência com espada e escudo nível básico. Novamente chega o dia do mestre aparecer. Aparentemente, a ruiva se adapta muito melhor à situação que o próprio protagonista. Já os aldeões só sabiam reclamar, acabar com a paciência de todos. Eles reclamaram tanto que fizeram a fada ficar tão irritada que ela saiu socando todo mundo. Após todo esse momento cômico de uma fada anã batendo em humano com várias vezes o seu tamanho, inicia o 3º andar da masmorra. Diferente das outras vezes, esse portal tinha algo especial. Algo que na realidade não fazia nenhuma diferença. Tanto An quanto a Jenna acabaram com todos os monstros rapidamente. Na realidade, nada na vida do garoto é fácil. Como dessa vez os aldeões ficaram no canto e não queriam lutar. O mestre se enfurece. É girada a roda da fortuna, visando deixar o rebanho do mestre mais obediente. Eles foram teleportados para o 1º andar. Eles vão ter que fazer toda a caminhada até o 3º andar de novo. Jenna finaliza com alguns segundos o andar, e novamente a roleta é girada. Durante o giro, o garoto percebe que o mestre não deixará ninguém descansar enquanto eles continuarem finalizando isso rapidamente. O ciclo foi se repetindo milhares de vezes até o jovem e a ruiva ficarem completamente desgastados. Mesmo depois de tudo o que aconteceu com os aldeões, continuaram com a mesma atitude sem querer lutar. Esse é o momento do mestre mostrar que nem só de pão viverá o homem. Foi iniciado o sistema de síntese, que resumidamente fará com que o rebanho sacrificado deixe de existir. Não precisa ter um grande entendimento. O mestre do outro lado da tela deve saber quem ajuda ou não durante a batalha. Ele saberia quem são os piores e os melhores. Jenna e um velho cabeludo são chamados para a câmara. Ela fica preocupada, mas o garoto a acalma. O velho provavelmente pagará pelos seus pecados, por deixar 2 crianças lutando por ele enquanto olha sem fazer nada. E agora ele quer a ajuda do protagonista. Se ao menos o velho cabeludo fingisse lutar, a história poderia ser diferente. Como ele é só um aproveitador, o resultado foi uma habilidade nova para Jenna durante o sacrifício dele. O nome dessa habilidade é Olhos de Falcão. Os próximos a irem para a síntese são o velho sem cabelo e o loiro gigante. O Senhor Calvo começou a considerar essa como a solução para seu retorno ao lar. Embora pareça uma ideia insensata, é a melhor opção para alguém que possa ser sacrificado. Após a síntese ser concluída, restou apenas o jovem loiro. A sorte sorriu para ele. Não havia uma diferença substancial entre ele e os outros 2 sacrificados. A ruiva começa a ponderar que, se tornar dispensável, será provavelmente sacrificada. Infelizmente, isso faz parte de um jogo para o mestre. À medida que os andares avançam, se não conseguirem fortalecer-se o suficiente para lutar, é provável morrerem para os monstros ou sejam sintetizados pelo mestre. O rapaz a questiona, dizendo que, se ela deseja sobreviver, deve seguir os ensinamentos de seu pai e manter-se próxima daqueles que são fortes. Ela leva isso tão a sério que, no dia seguinte,
Pela manhã, aparece agitada, declarando estar pronta para o treinamento e pedindo que o emo a oriente. Ele a aconselha a não levar tão a sério o que ele disse e afirma que ela não morrerá se for diligente. Não há necessidade de se preocupar com isso. No entanto, não foi somente ela quem se manifestou. O gigante loiro também resolveu tomar alguma atitude. Ele começa a se desculpar por suas ações e declara que treinará diligentemente dali em diante. Não causará mais problemas e até mesmo se dispõe a se ajoelhar para pedir desculpas pelo que fez. O gigante pergunta como o garoto é tão habilidoso nisso, já que nunca lutou antes de vir para o Coliseu. O emo responde que é apenas sua vontade de viver e determinação para lutar. An ainda não confia completamente no gigante, mesmo assim, o oferece uma lança para treinar. Uma equipe com 3 membros seria a tática mais eficaz. Assim, inicia-se o treinamento do garoto loiro, com ele levando golpes como se não houvesse amanhã do nosso jovem emo. Após algumas palavras de motivação, o loirinho está pronto para o treinamento de verdade. Algumas horas depois, An chama novamente a fada, expressando seu descontentamento com aquele repositório e pedindo que ela o mude. Inicialmente, ela não aceita bem a situação e fica estressada com ele. No entanto, ao completar sua frase com "não era você que costumava dar dicas ao mestre", ela se acalma. Sendo uma administradora, ela poderia acessar a internet e interferir no sistema a qualquer momento. Ela responde que sim, ela pode entrar e navegar na internet a qualquer hora. Ou seja, as dicas que ela está enviando servem de base. Após o mestre Walter VR invocar equipamentos 10 vezes e liberar a função de instalação de treinamento e a forja, a fada fica assustada ao ver o quanto o garoto sabe do jogo. Ele responde que é um jogo muito popular. Além disso, no fórum do jogo havia um post de um jogador conhecido como Loki explicando tudo isso. A anã alada pergunta se ele realmente conhece o Loki. O garoto responde que sim, pois também era um usuário desse site e jogava o jogo. A fada olha para ele com desconfiança, pensando que o emo era apenas mais um jogador novato que não progrediu, e que ela conhecia Loki como mestre dos mestres, o deus do jogo, que com certeza seria o melhor do mundo se tivesse um herói de 7 estrelas. Mas o rapaz, com um sorriso no rosto, questiona por que ela gosta tanto do Loki, e a garota responde: foi ele quem fez o impossível ser possível. O Sr. Loki é um grande homem. Essa foi a maior reviravolta, pois a verdadeira identidade do protagonista é Loki, o melhor jogador do jogo. E inesperadamente ela muda de uma atitude ranzinza para uma fã ávida por seu ídolo, desejando desesperadamente um autógrafo dele e se arrependendo amargamente de tê-lo tratado mal e dito coisas estranhas antes. O garoto tinha um palácio gigante em sua conta. A fada fica desesperada ao não saber o que acontecerá com sua conta e com o Coliseu sem ele para administrar. Eles começam a tirar dúvidas sobre o jogo se tem mais mestres. Provavelmente não tem tanta relevância assim na obra, mas darei um breve resumo. Existem mais mestres. Todos os heróis invocados são humanos, e todos os outros coliseus estão praticamente idênticos. E infelizmente a fada não tem autoridade suficiente para ajudar An. Jena está treinando o novato. Embora a ruiva seja especialista em arco e flecha, ela colocou o novato para dormir usando adagas com seu incrível talento de velocidade de aprendizado. Após Isel ter se tornado sua subordinada, o garoto pediu para ela abrir o armazém e retirou alguns materiais indo direto para a forja que também foi aberta por ela. A Tinker fica bem ansiosa ao tentar descobrir o que ele fará. O garoto supera todas as expectativas já que as instalações desse lugar são insuficientes para fazer alguma coisa. Ele escolhe a forma manual de fazer, porque quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. A forja é um mini-jogo que poucos mestres faziam porque é muito difícil, mas as recompensas são equivalentes à dificuldade imposta. Com a ajuda do seu conhecimento de quando ainda era um jogador que controlava o jogo pelo celular, ele usou uma técnica secreta chamada Mão de Deus, a lendária Mil Mãos, criando uma espada longa bem forjada de rank C. Aproveitando a sua própria habilidade, ele também forjou alguns arcos e um escudo, facilitando consideravelmente bem o quarto andar. Depois de todo esse tempo, finalmente aparece um monstro novo. Nada de lobos e goblins agora. O garoto An, a ruiva Jena e o loiro Aron estão enfrentando arpias. Aron ainda é um garotinho que ficou amedrontado ao enfrentar um inimigo diferente. A ruiva vendo aquilo deu um tapa em seu rosto para ele voltar à realidade, estabilizando o mental do guri. Depois da derrota dos monstros, o mestre também adicionou Aron aos favoritos junto ao protagonista e a ruiva. O garoto se lembrou da sua primeira subordinada quando a Jena estava falando que seus subordinados melhoraram, e é perceptível que o jovem sente muita falta dela. Nesse ponto, a obra nos mostra o que está acontecendo no antigo coliseu do garoto. A mesma que ele considerava sua primeira subordinada está se despedindo dos seus amigos para sair em busca de An. No coliseu atual, algumas das instalações foram melhoradas como dormitório aumentando a capacidade de aldeões, cafeteria melhorando o alimento e o campo de treinamento aumentando a efetividade dos treinos. Simplificando a situação, quanto mais andares eles limparem, melhor ficará o coliseu onde vivem. Isel estava bem animada porque o mestre desse coliseu havia comprado um pacote de gemas de $149. Afinal, ele começou a usar seu dinheiro para invocar cada vez mais heróis. Dessa vez, ele invocou bastante gente para o coliseu. Em pouco tempo, a fada estava dividindo as profissões dos novos invocados. Devido à atualização do coliseu,
agora existem novas funções a serem preenchidas, então nem todos ali precisam virar combatentes. E infelizmente para aqueles que não tiverem nenhuma especialidade, não lhes restam escolhas além de treinar o próprio corpo para poder lutar. O mestre do Coliseu começou a classificar os heróis, os mandando para a masmorra no primeiro andar. Aqueles que vão para os braços da deusa não são classificados para o grupo. Aron não fica tão feliz ao saber que vários dos lutadores estão deixando essa vida e se candidatando para fazer parte de um dos grupos para entrar também, depois de alguns avisos do emo. Aron entra no portal acompanhando os iniciantes lá dentro. Provavelmente ele os ensinou a lutar. Nenhum dos aldeões morreu na masmorra, mesmo com o garoto loiro só matando um goblin. Na cantina, o emo descobre que um velho cabeludo havia mentido sobre sua profissão. O mesmo não sabia fazer nada com as batatas mesmo tendo todos os tipos de temperos. O jovem nomeou rapidamente a garota dos olhos azuis para ser cozinheira, e disse ao velho que se ele mentisse de novo para poder escapar da responsabilidade de lutar fingindo ter outra profissão ele iria virar síntese de outro aldeão. Depois de uma conversa com seu trio de amigos, a Ruivinha começa a dizer a todos ali que nunca havia lutado antes e mesmo assim está dando o seu melhor, e que a saída mais fácil daquele lugar é todos trabalharem juntos em busca de um resultado melhor. No próximo dia no campo de treinamento, apenas 3 pessoas apareceram. A maioria não quer ao menos pegar na espada, eles só querem se esconder em algum lugar. Agora, com 3 novos membros, An começou a ensiná-los como se luta. A partir do método apanhou, aprendeu. Não foi só isso que aconteceu. O garoto também aumentou bastante seu nível com a ruiva e o novato. Eles contra os novos aldeões que chegaram. Era praticamente uma luta entre crianças e adultos, enquanto os 3 novos jovens, cada um deles obteve a habilidade de esgrima nível 1. Conforme o tempo foi passando, chegaram cada vez mais pessoas. Aron e o trio de novatos cuidaram de tudo. E esse foi o único teste em que morreu somente uma pessoa. Bastante tempo se passou e ainda assim eles não fizeram o 5º andar. Os membros restantes do grupo ainda não foram decididos, e para piorar, o 5º andar é onde fica o chefe. A dificuldade é bem mais elevada que o resto dos andares, que resumidamente, a cada 5 andares, existe um chefe diferente. Existe a chance de que, mesmo com toda a experiência que o garoto tem, não consiga fazer absolutamente nada contra o primeiro chefe do 5º andar. O jovem sabe o quão desesperador é, e ele não queria deixar sua amiga preocupada ocultando essa informação. Novamente se inicia a masmorra do 4º andar para treinar os novatos, lobos, goblins e arpias contra 2 escudeiros e Aron com sua lança para dar apoio. Os novatos conseguiram se sair bem contra os monstros, deixando o mestre animado a ponto de ficar cada vez mais online em sua conta. Isso resultou em um novo ferreiro e um curtidor, ganhando uma oficina para facilitar um pouco mais a vida dos aldeões. Desta forma, a equipe principal ficou completamente caracterizada para a caçada. Infelizmente, os aldeões que não performaram bem durante todo esse tempo foram sintetizados, dentre eles, o cozinheiro mentiroso. Alguns dos membros do grupo principal estão impacientes querendo tentar o 5º andar logo, mal sabem eles que o chefão os aguarda. Ao adentrar o 5º andar, eles percebem a cidade vazia com alguns cadáveres sem nenhum monstro ou inseto para matar. Ainda assim, nosso protagonista não relaxa e chama seu grupo para o centro da cidade para entender o que está acontecendo. Ao subir a torre mais alta, a ruiva vê quase 2000 goblins vindo diretamente para a cidade. Mesmo em uma cidade gigantesca, o único lugar onde dá para eles se esconderem por enquanto, é uma casa velha e totalmente quebrada. E assim cada um deles cuidou de uma rua, enquanto a Jena ficou parada e pedido do garoto, porque, infelizmente, as flechas são limitadas. O grupo começou a lutar em turnos para poder economizar o máximo de energia. Enquanto jovem, seus subordinados ainda estavam construindo as barreiras, um dos monstros apareceu antes do tempo previsto e acabou encontrando um grupo do protagonista antes mesmo das barreiras serem construídas. Então o jovem rapidamente mata esse lobo e fala para todo o seu grupo começar a usar os cadáveres dos monstros como uma barreira de corpos. A situação ficava cada vez mais tensa com o número absurdo de monstros invadindo aquele local. Era muito difícil construir uma barreira na frente, mesmo usando os corpos no chão. O ataque não parava. Ficava cada vez mais tenso, pensar e trocar ou descansar já não fazia mais sentido. Aron até grita para An: temos que aguentar isso tudo por só 10 minutos? Mesmo faltando mais de 20 minutos para poder acalmar um pouco mais o grupo que estava na luta, o protagonista mente dizendo que sim, faltavam apenas 10 minutos. O número de monstros parecia que não acabava mais. O novato chamado Zid parecia estar totalmente desgastado. O jovem grita para ir trocar com Hansa. Na realidade o jovem também estava desgastado. A única alternativa que vinha na cabeça do jovem emo seria cortar os inimigos com o mínimo de energia possível, economizando o máximo que dava para aquele momento, mas o número de monstros aumentava cada vez mais, a ponto de ele pedir até mesmo a ajuda da Jena, que estava economizando as flechas. Aron começa a perceber que o tempo já não passava mais, mesmo que já houvesse passado mais de 10 minutos de luta. O garoto gritava que só se passou 5, e é para aguentar um pouco mais,
porque tenho certeza que ninguém ficaria bem ao saber que tinha que lutar contra 2000 monstros durante 30 minutos sem nenhum descanso. Zid se machuca durante a luta. Ela está sangrando e sua vida está diminuindo gradualmente, piorando ainda mais a situação que já era desesperadora. Zid entra em pânico. Joanna estanca rapidamente o sangramento do novato. Enquanto o garoto lutava desesperadamente, o novato se recuperava ao menos um pouco e iria ter que lutar novamente. O chefe grita que se as espadas não estiverem funcionando mais, atire neles, use o escudo, arrume uma forma de poder matar esses monstros. Em meio à batalha, Zid toma uma estocada de espada no estômago. Infelizmente já era tarde demais. O novato entra em um estado mórbido. Sua vida está em risco. Jenna finaliza o monstro que havia atacado o novato. E ainda faltam mais 30 segundos para tudo acabar, mas já era tarde demais. Zid retorna aos braços da deusa. As habilidades de todos começaram a despertar, mas isso não significa nada pois de que adianta ter tantas habilidades se no final todos morrerem? O segundo novato também é atacado. Ele está sangrando. Hansan também retornou para os braços da deusa. O chefe ordena para Jenna escalar o muro atrás deles. O garoto pula e agarra o muro facilmente. Ao tentar puxar o loiro, ele é atingido por uma espada e fica preso no muro, enquanto a ruiva segura sua mão. O chefe pula de volta no chão e corta a perna de Aron. Assim o gigante loiro entra em um estado crítico. Também estão gradualmente perdendo suas vidas, e os monstros não param. Começam a se empilhar uns sobre os outros para alcançar onde está o protagonista. Jenna e Aron estão à beira da morte. Tentam com todas as forças empurrar os monstros para baixo. Durante esse impasse o garoto é apunhalado em seu estômago. O monstro arranca sua arma do estômago do chefe e cai ao chão. Jenna também se machuca. Nosso protagonista entra em desespero, gritando que isso não é justo. Por que isso é tão difícil? Isso nunca teria acontecido na Terra. Por que ela tem que passar por tudo isso? Ele foca em seu próprio ódio, mudando totalmente sua aparência para uma forma macabra, enquanto destrói todos os monstros ao redor. An despertou sua verdadeira habilidade, o modo Berserk. Pouco a pouco ele estava virando essa batalha ao seu favor. O tempo acaba. Eles aguentaram os 30 minutos. Felizmente os 3 personagens principais saem vivos dessa. Finalmente conseguem voltar da masmorra do 5º andar. O terceiro novato os recebe e pergunta se Zid e Hansan continuam vivos. Mas o chefe responde que eles morreram. Ele não quer saber de nada por enquanto. Ele só quer deitar e descansar. Durante esse tempo o garoto pensa sobre habilidades. Ele possui a compostura. Então, ganhou a habilidade de Berserk, que são totalmente opostas uma da outra. A compostura faz a pessoa ter uma sanidade acima da média, mas se livra de toda a lógica e sanidade em troca de mais poder. Então na cabeça dele esse fato é um erro. No outro dia, já com os ânimos renovados, Jenna está treinando arduamente no campo de treinamento. O chefe ainda acha estranho a ruiva sempre chegar muito tempo depois dele. Ela conseguiu ganhar várias habilidades naquela luta comparado ao Aron, que mesmo se esforçando, não chegou à beira da morte. Ele não conseguiu ganhar nada além de sofrimento. O garoto emo está próximo do nível máximo que ele poderia alcançar. Está próximo de fazer o avanço para 2 estrelas. Durante seu treinamento de ponta-cabeça, Jenna aparece com atitudes um pouco mais quentes do que o normal. O chefe, ao entender a situação, resolve manter sua sanidade. O gigante loiro parece continuar se remoendo no quarto, já que ele era bem próximo daquele trio que faleceu. Normalmente o loiro seria o primeiro a aparecer para treinar junto ao chefe, mas, infelizmente essa não é a primeira vez que isso acontece. Muitos dos aldeões só fingem estar treinando para não serem sintetizados. Ele só balança e espera de verdade, e quando o mestre aparece, ele está com uma cara muito ruim. O chefe pergunta se ele é algum tipo de pecador, por acaso. O loiro responde que, se ele fosse um pouco mais forte, aqueles 2 não teriam ido para os braços da deusa. Ele responde que aqueles 2 só morreram porque eram fracos. Depois de muito tempo a fada aparece comemorando a vitória de An, tendo concluído essa missão de sobrevivência do 5º andar, somente usando aldeões de uma estrela, chamando-o de mestre dos mestres. A ruiva pergunta ao chefe o motivo pelo qual a fada está agindo dessa forma, que na visão dela parece que a fada tem algum tipo de problema mental. O garoto só responde que é seu segredo comercial. Então o grupo 4 foi criado. Infelizmente Aron não faz parte desse grupo. O chefe falou para Jenna não se preocupar pois esse estágio será bem mais fácil que o anterior. A masmorra atual que eles estão indo seria o calabouço do dia a dia, que em resumo seria uma masmorra que muda todo dia. O grupo foi movido para a floresta. Esse lugar é praticamente o armazém para recolher suprimentos e recursos. O garoto pede para todo mundo se juntar e sair procurando recursos e jogar na lixeira, melhor dizendo o carrinho de compras. Depois do chefe final, ele chama Joanna para adentrar mais a fundo na floresta para caçar. A ruiva fica animada, só porque finalmente eles vão poder comer carne. Quando ela avista seu primeiro veado, atira uma flecha no pescoço do animal. E como ela é uma caçadora da floresta, esfolar animais e caçar para ela é algo fácil. O garoto deixa ela ir caçar sozinha e logo avista um cervo raro,
que convenientemente possui uma pedra de avanço. Ao matar todos os animais ao redor sobra somente o servo raro contra o nosso protagonista. E pela cara do nosso amigo esse servo se deu mal. Alguns momentos mais tarde, já vemos ele se reunindo novamente com seu grupo, carregando a cabeça do servo e uma bolsa de sangue. Ao encontrar Jena, ele pede para esfolar o servo. Ele precisava dos chifres daquele animal raro. À noite de volta ao Coliseu eles têm uma janta um pouco diferente do normal. Dessa vez não tem batata e sim uma refeição digna de reis, com várias espécies de carnes diferentes. Após a janta o chefe junto à ruiva vai até um lugar diferente. Formando um grupo temporário durante a caçada, eles percebem que conseguem derrotar monstros ainda mais fortes e com mais facilidade. Enquanto a ruiva esfolava o monstro, o garoto afirma querer que fosse sempre assim: caçar, juntar plantas, ter comida e um bom lugar para dormir. Esse seria o paraíso se não existisse o mestre no meio de tudo. E como esse chefe jovem emo era ex-mestre, ele sentiu uma leve alfinetada. Isso fez o protagonista pensar no seu antigo grupo de pessoas que ele controlava quando era o mestre. Pensava o mesmo que a ruiva. Tudo o que ele quer mesmo é encher o cristal azul de essência de monstro. E pensando um pouco mais sobre esse assunto, o garoto chega a uma conclusão e pergunta à mulher se ela quer deixar de lutar, pois estar nas linhas de frente não é tudo. Com o nível que ela tem atualmente, ela não precisaria nem se preocupar em ser sintetizada, o que leva ela a perguntar se ele iria colocá-la em outro posto. O jovem responde a ela que se a situação ficar melhor, não há nada que ele precise fazer. Algum tempo depois o chefe junto ao seu novo grupo vai para o 6º andar para iniciar a exploração. O novato chamado Dika pergunta o que está acontecendo. Ele não avistou nenhum tipo de inimigo, mas rapidamente o garoto entende a situação e manda todo mundo se abaixar. Então eles avistam 3 goblins de nível 8. Um deles possui uma trombeta. Ele deve ser o primeiro a ser eliminado porque ele é o único que tem o risco de chamar mais inimigos. Jena também avista um vilarejo goblin, e esse vilarejo possui pelo menos uns 100 goblins. Essa situação claramente parece ser uma armadilha. O chefe pede à garota Jena para dar cobertura da direita enquanto Aron e Ian acabam com os outros dois. O gigante ataca um goblin com uma estocada na cabeça, enquanto o jovem emo decapita outro ao finalizar a missão. O protagonista se junta a todos para ir ao Coliseu, mas muda de ideia e decide investigar mais, pois acredita que essa missão de exploração tem mais recompensas além daquela que encontraram. Na floresta ele descobre um vilarejo gigantesco de goblins com lobos sendo domesticados, mas o tempo acaba e ele é teleportado à força com todos os outros. Ao retornar ao Coliseu, a moça da cantina vai desesperadamente até o chefe dizendo que eles têm um problema. Parece que algumas pessoas estranhas chegaram. À primeira vista, o emo não acha nada demais, já que novos aldeões são invocados o tempo todo. A moça continua afirmando que essas pessoas são diferentes, pois estão armadas e emitem uma atmosfera estranha ao redor delas. A expressão leve do protagonista muda drasticamente com ele dizendo que finalmente chegou o momento. Provavelmente essa seria a invocação dos heróis especiais. O garoto tranquiliza a moça da cantina, dizendo que eles não mordem, apenas são um pouco diferentes das outras pessoas. Jena é a primeira a se encontrar com uma dessas novatas chamada Edith Kallen. Ela é uma heroína da classe ladrão de 3 estrelas com habilidades em espadas curtas e arcos. O chefe pede para falar um pouco com ela em algum lugar separado e começa a conversar perguntando sobre seu passado e o quanto ela sabe sobre tudo o que vem acontecendo. A garota responde que não se lembra de muita coisa, apenas que foi invocada para lutar e que a síntese significa sacrifício. Qualquer coisa além disso faz sua cabeça doer. Nosso jovem emo começa a entender que existe uma certa limitação no conhecimento referente a quanto maior for o nível da pessoa. A garota de cabelos negros completa dizendo que fazia parte de um grupo mercenário chamado Lobo-Guará. Ela lembra de trabalhar em Alceia e quando acordou já estava ali. O mestre aparece chamando os novos invocados. O viking é o primeiro a aparecer, meio estressado, seguido pela ladra. O mestre inicia uma nova formação de grupos e esse novo grupo chamado Lobo-Guará é formado apenas por heróis de 3 estrelas. Alguns aldeões ao redor ficam incomodados com eles, pois parecem ser pessoas ruins. Um dos aldeões pede ajuda ao chefe para protegê-los, mas o protagonista questiona se eles querem isso de graça. Ele responde que não leva o treinamento a sério e sugere que os aldeões simplesmente ajoelhem e implorem pela própria sobrevivência. Na mesa do chefe esses aldeões não conseguem ganhar nem do Dika, o último novato a entrar no grupo. Então o chefe manda ele sumir da frente de suas vistas. O chefe diz para Aron não se importar pois quando ele estava à beira da morte, essas pessoas estavam relaxando por aí. Ele não deve simpatizar com pessoas assim. Ao finalizar a masmorra, o grupo Lobo-Guará retorna com um vampiro encarando o garoto e perguntando quem era ele. O emo diz que não ia dar conta dele, mas o vampiro se apresenta como capitão da equipe Lobo-Guará, cujo nome é Avan de Dejac. O garoto diz seu nome e que é apenas um fazendeiro de passagem. Agora inicia-se a síntese dos relacionamentos. Dessa vez são vikings e 2 aldeões. À primeira vista os aldeões não querem ir para a síntese. O viking que não era de muitas conversas vai até os 2 aldeões selecionados e os carrega pelo pescoço até na câmara. Infelizmente os 2 se tornam potes de experiência para um ogro de 2 metros. Jena não concorda com essa atitude mesmo que o ogro tenha subido de nível,
essa não é uma atitude muito respeitosa. Infelizmente não acabou por aí. Os demais heróis de 3 estrelas menos a Ladra começaram a atacar os aldeões para poder arrastá-los para a câmara. O chefe não achou tão legal essa atitude e resolveu mudar um pouco como funcionam as coisas, fazendo mandar uma dica para o mestre. E essa dica seria: mesmo que o herói seja de uma estrela, não significa que ele não tenha nenhuma prioridade. Os heróis devem ser julgados e testados separadamente ao invés de usá-los imprudentemente para fazer a síntese, sugerindo para que ele tenha algum tempo para observá-los. O vampiro, que não gostou muito da interrupção que o garoto fez, tenta intimidá-lo de alguma forma. Quando veio para acertar o seu machado no protagonista, uma flecha veio dos céus, quase depilando por completo a sua barba. E essa flecha foi disparada por Jena. O vampiro não ficou muito feliz com essa situação. Ele não gostou que a Jena interrompeu o ataque dele no garoto. Então gritou pela sua tropa de esqueletos. Todos começaram a expressar gratidão ao chefe pela conquista de acabar com o grupo que representava uma ameaça aos aldeões, mas na verdade o protagonista não fez isso por nenhum deles. Ele simplesmente não tolerava a arrogância do vampiro. O problema é que o mestre ficou furioso e provavelmente irá querer descontar sua raiva. Por isso ele mandou chamar 6 pessoas. Normalmente os grupos de caça são formados por 5 membros, e como havia um 6º aldeão a ser chamado, alguém teria que ser sintetizado. Dica dá um grito perguntando o porquê disso tudo, sendo que eles também fizeram o seu melhor. O chefe perguntou tanto a Aaron quanto a Dica qual era a perspectiva deles sobre os aldeões terem realmente trabalhado tão duro assim. Enquanto o grupo principal passava o dia inteiro se esforçando no campo de treinamento, o que os demais fizeram? Ele também perguntou a Jena se algum deles já tinha ajudado em alguma caçada. A garota respondeu que o máximo que eles fizeram foi ajudar a carregar a carne e o couro das caçadas dela. Infelizmente até mesmo o gado consegue fazer isso. Olhando de fora, esse grupo de aldeões tem o mesmo valor que um gado. Com todas essas discussões, o final ainda não podia ser mudado. Todos os chamados foram sintetizados na Ladra porque, mesmo que ela seja uma 3 estrelas, é a que tem o menor nível. Ao finalizar a síntese, An gritou para todos: não acharem que podem apenas se aproveitar dos outros. Não espere que ninguém estará lá para protegê-los. Se quiserem sobreviver, devem provar que valem alguma coisa. Um dos aldeões pensou consigo mesmo que não tinha nenhum talento para lutar. Só de segurar uma espada já começava a tremer. A habilidade de guerreiro não é nada que possa ser aprendido rapidamente, mas se eles tiverem força de vontade, conseguirão aprender por conta própria. Quem quiser aprender a lutar pode ir até o garoto. Se quiser aprender a caçar, pode ir até a Jena. A próxima batalha está se aproximando e esse será o principal andar onde precisaremos ter uma segunda equipe reserva para poder lutar. E provavelmente o mestre quer uma equipe tão forte quanto a primeira. Talvez esse seja o momento em que ocorrerão mais sacrifícios. No dia seguinte o chefe descobriu que havia uma padeira entre os novos invocados, aumentando a felicidade de todos ao redor com mais diversidade na culinária local e reduzindo drasticamente o estresse. O emo maromba chamou a Ladra para o campo de treinamento. Logo em seguida também avisou a Jena que era para ela duelar com a Ladra. Jena respondeu que a arma principal dela era um arco, então ficaria meio difícil duelar contra alguém que usa facas. Depois de alguma conversa, finalmente Jena começou seu duelo. Mesmo usando um arco, ela conseguiu vencer uma Ladra cuja especialidade eram facas. Edith ficou abismada com tamanha habilidade da ruiva. O garoto falou que quando eles chegaram ao Coliseu, eram bem mais fracos que ela, mas eles se esforçaram em trabalhar duro. Tanto An quanto Jena seriam heróis de uma estrela, enquanto a Ladra era um herói de 3 estrelas, tendo uma taxa de crescimento superior. Enquanto o protagonista falava que ela poderia ficar mais forte com base no trabalho duro para não dar mole em seu treinamento, ele foi interrompido pelo Aaron gritando no fundo que isso era uma fraude. Não importa o quanto ele trabalhasse duro, ele não consegue acompanhá-los. Mas ele foi completamente ignorado pelo garoto. Não importa quem ela era antes, agora ela fazia parte do grupo e tinha que dar o seu melhor por eles. Por conta da sintetização que ocorreu ontem, todos resolveram se esforçar ao máximo possível. Ninguém ali queria virar um pote de experiência pronto para ser consumido por outra pessoa. Cada um estava trabalhando duro para aumentar o seu valor. Infelizmente, mesmo que eles quisessem a vaga de suporte, só havia mais 2 vagas por prédio sobrando. Então mesmo que se esforçassem bastante, todos os outros aldeões que sobraram virariam potes de experiência. O chefe se aproximou de um aldeão chamado Escher Roderick. Esse aldeão tinha uma postura acima da média. Ele era um porteiro da organização de mercenários que carregava a bagagem, montava a guarda, armava acampamentos. E toda essa habilidade vinha do seu incrível esforço. O seu sonho era virar um mercenário. O emo disse para Roderick levantar sua espada para saber se esse sonho de ser mercenário era real mesmo. Enfim, o garoto se animou e começou a polir os novatos. Mas infelizmente o mestre daquele coliseu não ligava se havia pessoas que queriam a vaga de suporte ou não. Mais um grupo foi montado. Aaron tinha sido voluntário para participar,
mas não foi aceito, os dois morreram. Escher, o sonhador mercenário, conseguiu a síntese e se tornou um nível 3. Os outros, como sempre, foram para a masmorra diária. A mina onde se pode adquirir pedras de fogo ainda estava fechada. No novo amanhecer daquele dia, o chefe chamou todos os principais coadjuvantes para uma conversa séria sobre escolher e formar grupos. Na realidade, os grupos são compostos de 5 pessoas e contando com o chefe local. Havia 7 pessoas ali capacitadas. A escolha foi feita com base no jogo dos pauzinhos. Os 2 líderes do grupo seriam o chefe e a ladra. Normalmente seria muito mais perigoso eles se separarem devido aos diversos perigos que já enfrentaram. Eles contaram com a ajuda do mestre para poder preencher as vagas que sobraram de ambos os grupos. Há pouco tempo todo o grupo havia ficado em perigo com o risco iminente de extinção porque 2 novatos ficaram com medo. Zid e Hansa não conseguiram acompanhar o ritmo. Na realidade não precisava nem criar mais grupos se eles conseguissem limpar os andares com apenas um único grupo. Conforme os andares fossem subindo, precisariam de mais grupos e pessoas, até mesmo para as missões especiais, onde provavelmente precisariam de 10 pessoas ou até mesmo centenas de pessoas, o que seria bastante problemático se eles não conseguissem melhorar o grupo direito. Eles também precisam criar um subgrupo como medida de proteção caso o grupo principal seja eliminado. Os membros que tiraram o papelzinho vermelho irão com o chefe e os que tiraram o azul irão com a ladra. Como já era de se esperar, tanto a Ruivinha quanto o gigante loiro ficaram no grupo do chefe. Isso seria poder do protagonismo ou quem sabe a manipulação do roteiro. Os 2 novatos que entraram agora ficaram no grupo com a ladra, que também é uma novata. Edith percebeu que os novatos não curtiram muito a ideia de estarem com ela. Percebendo pela cara deles que ela não parecia muito confiável, ela disse que sabe entender e que chegou faz pouco tempo. Também não tem tanta experiência em batalha. Se forem examinar a situação, também a diferença de força entre os grupos é muito grande. Mas infelizmente ela não é a protagonista. O garoto olhou para a ladra e falou que era melhor ficar para trás se não conseguisse acompanhá-los. Ela respondeu que não iria perder. O grupo é atualmente composto pela Jenna, Ann e Aaron. O grupo 2 é composto por Escher, Edith e Dika. No andar de número 7, o grupo do protagonista novamente enfrentou goblins, mas dessa vez a garota pedia para eles ficarem para trás ou ele derrotaria todos os monstros sozinho. Ann ativou seu modo Berserk e acabou com todos os monstros em menos de 10 segundos, deixando apenas um vivo. O chefe disse que essa área tinha uma grande chance de ter uma missão em cadeia. Então se finalizassem o último monstro agora talvez não descobrissem o segredo desse lugar. Mas infelizmente o garoto só conseguiu ver ao seu redor a chuva, um rio e uma barragem em decadência. Ao finalizar a masmorra, o jovem percebeu que o mestre comprou mais um pacote e dessa vez foi um pacote duplo de potência do novato. Essa é a primeira vez que ele faz isso. Rapidamente ele pediu para Jenna buscar alguns esboços que estavam em cima da sua mesa, e para que Aaron fosse buscar a ladra. Ao iniciar mais uma invocação premium, essa invocação foi diferente com 2 heróis premiums e raros. Veio a segunda ruiva, o nome dela era Ivolca. Também veio o velho herói chamado Roderick. A heroína maga na realidade é bem desastrada, que mesmo sendo forte é considerada uma pessoa inútil, a ponto de cair no chão durante o seu primeiro contato com o Coliseu. E foi novamente decidido o grupo na qual cada um deles irá ficar, através do papelzinho colorido. Pulando diretamente para os resultados, o protagonista ficou com a maga, e a ladra ficou com o herói da espada. Claro que ambos não ficaram muito felizes por serem tratados como objetos. Infelizmente, ali tudo e todos são considerados objetos de descarte. Se não se esforçarem o suficiente, todos vão se tornar iguais a um aldeão. O garoto pergunta à maga que tipo de feitiço ela pode usar. Ela retruca perguntando por que ele está questionando isso. O protagonista, que já não está tão calmo assim, a pressiona perguntando se ela vai lutar ou não. Ela responde dizendo ser ruim ter que lutar em um lugar desconhecido sem saber o motivo. Se ela precisar de um motivo para lutar, ela vai acabar como aquele cara que ela acabou de comer. Então o protagonista pergunta que tipo de magia ela consegue usar. Era meio que explícito pela cor da roupa dela que ela só pode usar feitiço de fogo até o 3º nível. Além das magias de fogo, ela não consegue fazer mais nada, nem mesmo usar algum tipo de magia de suporte. Infelizmente dessa vez o nosso protagonista fez uma escolha horrível. O garoto já está imaginando as dificuldades que enfrentará com ela. Agora finalmente o grupo do chefe irá adentrar a masmorra. Eles estavam preparados para enfrentar o 4º andar para testar os novos poderes da maga, mas no último instante o mestre mudou para o 8º andar. Esta masmorra já começa frenética com arpões sendo disparados à distância, quase mandando a maga para os braços da deusa. No último segundo o garoto consegue salvá-la. Um enorme grupo de goblins apareceu e esses eram bem mais fortes que os normais. São quase como uma cavalaria completa. Enquanto o garoto e o loiro lutavam desesperadamente, a maga estava pedindo tempo para poder canalizar o feitiço. A situação dele já era ruim, mas poderia piorar. A desastrada não consegue fazer nenhum escudo de magia,
muito menos manter a magia em movimento. Mais alguns segundos e a maga teria virado churrasco. Sorte que o protagonista apareceu para salvá-la. E ela ainda reclama dele por chamá-la de desprovida de inteligência. Enquanto todos corriam para a floresta por suas vidas, a maga continua a reclamar do porquê o garoto estava tratando ela tão mal. Ele grita que é esse o tratamento merecido para pessoas que não conseguem fazer nada sozinhas e dá um chute na bunda dela. Após todos entrarem na floresta, o emo ativa seu modo Berserk. Para piorar, é a segunda vez que ele ativa esse modo hoje, então ele não está com tanta energia assim. Os monstros dessa vez são mais inteligentes. Eles estão usando a tática de bater e correr, mas o nosso protagonista não é ninguém que nasceu ontem. Ele entende essa técnica e resolve acabar com a mobilidade deles matando todos os lobos. Infelizmente não seria tão fácil assim. Ele levou uma chifrada nas costas, desativando completamente o seu modo Berserk. O monstro já estava para finalizá-lo com sua lança, mas no último segundo ele consegue se virar e contra-atacar com uma estocada de espada. Enquanto ele estava sofrendo sozinho, a maga começou finalmente a conjurar algum feitiço de fogo. O garoto começou a juntar todos os monstros ao redor para aumentar a área de impacto do fogo. E finalmente a maga solta sua magia de incêndio. Um cenário como se fosse uma faxineira piromaníaca. Alguns deles ainda permanecem vivos. Jena e Aron finalmente entram em ação e assim começa a batalha contra o restante dos monstros. Eles até ousam agir com arrogância, falando que caso o chefe fique cansado, ele pode trocar com algum deles que será protegido. Jena guarda seu arco e começa a usar facas para destruir o inimigo como se não houvesse dificuldade. Novamente a maga de fogo ativa a solubilidade. Dessa vez é um feitiço chamado Flamejar Pilar de Fogo que quase derrubou a floresta inteira. E por pouco o chefe também iria para os braços da deusa. Realmente a maga é uma forte adição para o grupo, mas infelizmente ela usa mana demais em cada feitiço. Isso facilmente pode custar sua vida. Para piorar a situação, não precisa ficar um minuto inteiro canalizando magia para poder soltar o feitiço, enquanto o seu grupo precisa se virar de alguma forma para protegê-la. O laboratório de pesquisa mágica foi concluído. A função pesquisa foi desbloqueada. O laboratório de alquimia foi concluído. Diferentes tipos de síntese estão disponíveis agora. A biblioteca foi concluída. Os magos agora podem aprender e refinar seu conhecimento. O salão mágico foi finalizado. Atualmente a maga vive reclamando do porquê uma pessoa tão valiosa como ela tem que fazer um treinamento físico que seria um treinamento infernal na visão que ela tem. Ela disse ser alguém que usa a cabeça. O protagonista responde que esse cara não queria só comer. A carne é somente para aqueles que se esforçam. O garoto ensina ela aqui no campo de batalha que a estamina é essencial. Espadas e lanças estão direcionadas para ela o tempo inteiro. Durante a noite o protagonista adentra o salão mágico de nível 1. Esse salão está lotado de livros, mas ele não consegue ler nenhum deles. Ainda assim ele vai começar criando uma poção, porque na época que ele era o mestre, ele passou bastante tempo jogando esses minigames de criar poção, então provavelmente ele tem alguma experiência nisso. E facilmente ele conseguiu criar várias poções. O chefe chega para Jena e Aron e conta que o grupo deles agora oficialmente possui um mago de fogo. Então ele trouxe até eles um braseiro e pediu para eles olharem bem o que ele iria fazer. Se a maga controlar as chamas, eles precisam se acostumar com fogo. E a melhor forma de se acostumar com fogo é sendo queimado. E sim, essa é a primeira vez que vejo alguém colocar a mão no fogo por alguém. Ele aguentou 10 segundos com a mão em um braseiro fervendo. Eles precisaram adquirir a habilidade de resistência ao fogo, ou provavelmente a maga nunca conseguirá lutar com todas as suas forças. Quando Aron estava próximo a colocar a mão dele no braseiro, o protagonista para ele e diz para ele fazer isso em um lugar que ninguém possa ver, pois ele não tem nenhum tipo de fetiche em ver pessoas gritando de dor. O que ele fez ali foi só uma demonstração. Ao mesmo tempo, o garoto puxa uma faca do bolso e crava em sua própria mão e fala para eles que eles não precisam querer só a resistência ao fogo, e sim também a resistência à dor. O fogo não só queima, ele também dói. Mas atualmente o treinamento para a Ruivinha agora é outro, que seria a comutação, a habilidade de poder trocar rapidamente do arco para a faca para poder lutar tanto em longa distância quanto em curtas. Mesmo que a Ruiva não goste disso, ela precisa aprender, pois a tática do grupo atual é praticamente um Tower Defense, proteger a maga enquanto ela usa suas magias. Depois do garoto se despedir dos seus companheiros, ele treina sua resistência ao fogo sozinho. Ao iniciar mais um dia, o garoto vai diretamente falar com a maga sobre o aprendizado que ela precisa fazer para diminuir a capacidade ofensiva, diminuir o tempo de conjuração e o custo de mana. À primeira vista ela não quer, mas infelizmente ela cede pelo protagonista. A magia dela é composta em 3 passos: acender as chamas e levá-las para frente. O segundo passo seria apagá-las ao explodi-las, e o terceiro passo é levar a explosão para cima. Quanto mais passos for adicionado, maior é o custo de mana. O efeito de um ataque assim é definitivamente mais poderoso, mas quando se trata de eficiência ela precisa ser útil. Enquanto a maga faz o seu treinamento, An chama Jena para ajudá-lo com o seu treino de bloquear projéteis. Para melhorar ainda mais, ele parou de usar o escudo, ficando cada vez mais forte toda vez que ele repete o mesmo processo. Ao mesmo tempo que ela atira flechas, muda para a faca e parte para cima do garoto,
mas a superioridade de espada ainda é maior a Jaina e não deixa muitas brechas para o ataque dela. Desde que Aron aumentou o nível dele para 3 estrelas na esgrima, ele não apareceu mais no campo de treinamento. Ela está focando exclusivamente em treinar a sua resistência à dor. Nenhum dos dois grupos principais chegaram ao número máximo de pessoas, assim que a Ladra e o seu grupo finalizaram o 9º andar. O grupo do protagonista é chamado e finalizaram o andar rapidamente. Atualmente o grupo teve uma grande melhoria em equipamentos. Dos equipamentos antigos que eram de rankings e passaram todos a serem de rank B. Como An e o novato adicionando adagas pequenas como complemento às suas armaduras, as duas pessoas que estavam no campo de treinamento foram adicionadas ao grupo 1 e 2. Mesmo que eles não possuam experiência ou habilidades para poder acompanhar o grupo, não há o que fazer. Existe um número mínimo para poder dar entrada na masmorra. Assim finalmente o 10º andar se inicia. Agora finalmente entram no 10º andar. O protagonista encontra um homem chorando enquanto indagava que todos irão morrer. Eles não podem vencer, mulheres e crianças também irão. Ninguém sobreviverá. Mas o garoto tenta ajudar a entender a situação. Ele começa chutando o cara que está chorando. Olha ao redor. O garoto percebe que a cidade em ruínas que ele enfrentou no 5º andar com mais de 100 goblins. É essa a mesma cidade, só que essa ainda não ruiu. Mesmo que a linha temporal dessa cidade seja meio estranha. Primeiro eles viram a cidade em ruínas. Agora viram ela inteira. Eles não precisam se preocupar com isso nesse momento. O importante mesmo é terminar a missão e sair vivo. Já que a missão ainda não começou, agora seria a melhor hora que tem para adquirir informações. O chefe espalhou a todos e disse que eles têm 5 minutos para analisarem a área o quanto conseguir e reportar o que viram. Ele disse que todos ali têm que voltar em 5 minutos. Se não conseguirem voltar a tempo, o chefe vai sem eles, é pouco tempo. O garoto descobriu que existem mais de 2.000 goblins ao norte, 900 goblins ao leste, e apenas 353 soldados humanos, sem nenhum tipo de cerco para ajudar. A diferença é praticamente de 10 para 1. Ele disse que qualquer um pode dizer que essa situação é sem esperança só de olhar. Se for uma missão de sobrevivência, eles vão conseguir concluí-la muito mais facilmente. Mas a gente tem vários NPCs que dá para usar como isca, e para completar, eles têm uma maga que dá dano em área. Quando An estava para anunciar que tipo de missão seria, apareceram 3 avisos na tela. Isso significa que seria uma missão de alta dificuldade. A missão do 10º andar seria defesa de objetivo, eles devem impedir a cidade de cair em ruínas. Essa seria a pior situação possível. Com os 350 NPCs, eles têm no máximo 360 pessoas para se defender de milhares de goblins. A evacuação está ocorrendo no centro da cidade, enquanto os portões leste e norte estão sendo atacados por goblins. Não existem portões no sul ou oeste, então parece não haver uma rota de fuga. Se os muros externos caíram, é provável que todas as pessoas morram. Então infelizmente eles não podem nem deixar a cidade e atacar pelos flancos, já que o objetivo da missão é uma estátua das gêmeas atrás deles. Deduziram isso porque era a única coisa brilhando no local. Se esta estátua for destruída, o objetivo irá falhar, e se de alguma forma essa missão falhar, todos ali irão morrer. E não adianta tentar escapar da cidade. Se o jogo acabar, todos irão morrer. Enquanto An pensava em alguma forma de impedir o máximo de tempo possível a entrada dos goblins, a ruiva fala que ouviu cavalos e chuva enquanto andava pela cidade. Enquanto o grupo da Ladra cuidará dos muros, o protagonista revela que o motivo da cidade estar destruída no 5º andar foi que no 7º andar a barragem havia sido destruída e impediu os reforços de chegarem para auxiliar o castelo. Então o que o grupo de An tem que fazer agora é enfrentar todos os goblins no caminho até chegar na ponte e evitar que ela seja destruída. Assim todos os reforços aparecerão. Eles vão igualar o jogo. An, Jaina, Aron, a maga e o novato começam a correr. O garoto grita para a maga usar suas magias de fogo de 2º estágio assim que o portão abrir. Enquanto ela abria o portão, Jaina impedia os soldados de se aproximarem. O garoto auxiliava enquanto a maga estava se preparando para soltar a sua magia. Uma flecha passou entre o meio da fresta do portão, mas o nosso menino de ouro conseguiu pará-la antes que acertasse a maga, e ainda atirou a flecha de volta com suas próprias mãos. O portão abriu finalmente com a nossa maga de fogo chamuscando todos os inimigos. É quase como um pedaço de carne sendo flambado em uma frigideira. Após passar o portão, ele se fecha. O único caminho que eles têm para seguir é para frente. Enquanto a maga se prepara novamente, o protagonista, o loirinho e a Jaina começam o ataque. Mas infelizmente por conta da chuva a barricada de fogo some rapidamente, e a maga tem que continuar renovando ela sem parar. Eles estão avançando e destruindo monstros por monstros. O nosso protagonista é um verdadeiro Goblin Slayer e a nossa maga piromaníaca não deixa a desejar. E por mais que os dois pareçam estar bem, eles não vão durar por muito tempo. Eles estão cercados por um cenário de fogo, então não há muito oxigênio.
Por mais que a resistência ao fogo te dá tolerância à dor, ela não te dá a imunidade. Um grupo se reúne enquanto avança para que a maga termine a sua magia e faça estrago no campo de batalha, para que Jenna possa finalizar o Goblin com decoração com uma flecha que faz curva. Já que se o comandante dos Goblins cair, eles não saberão mais o que fazer. Então finalmente o protagonista junto ao seu grupo consegue passar pelos Goblins e agora que o grupo chegou até a ponte, é a hora de protegê-la. Mas o que eu não esperava é que eles trouxessem o Shurek junto. Shurek se aproxima do grupo com o seu martelo de dente juntamente com vários outros Goblins. Pede para o loirinho proteger a maga. Enquanto o jovem quer cuidar do Shurek por conta própria, ele desvia, pula, agacha e corta o braço do gigante, a arqueira acerta ele por trás, e como o inimigo deles é um ogro gigante, acaba que quanto maior o alvo mais fácil é para o arqueiro acertar. A melhor resposta para essa situação é ir acumulando dano. A ruiva olha para o lado e vê que existe mais um ogro indo na direção deles. Daí Emo muda totalmente a sua tática e parte para cima do ogro, e acerta naquele lugar que eu não posso citar aqui, cortando fora do lugar totalmente. Ou seja, o chefe descobriu que o ponto fraco desses monstros são literalmente os seus órgãos genitais. O primeiro ogro foi finalmente finalizado e o segundo está partindo correndo em direção à maga enquanto a arqueira tenta atraí-lo com suas flechas, quando todos achavam que ia acertar demais. E eles conseguem finalizar o segundo ogro ou quase, porque ele voltou de dentro do rio com bastante sede de sangue, mas ainda assim o ogro conseguiu destruir a ponte, a barragem foi destruída. 350 soldados vão ter que defender contra 3.000 goblins por conta própria. Ao ver que a ponte havia quebrado, nosso protagonista ficou sem saber o que fazer, tentando pensar em um plano B. Mas não havia nada que conseguiria corrigir isso. Por incrível que pareça, a maga de fogo tinha uma magia de levitar pedras do chão e colocar no meio da ponte para recuperar a barragem. An não sabe se fica feliz ou se xinga ela por não contar que sabia fazer isso antes. Infelizmente a guerra não acabou por aí. Mesmo com ela resolvendo esse problema, os Goblins agora estão voltando em direção a eles. Estão chamando a horda de volta. Ela estava derrubando vários, mas é muito difícil lutar contra mais de 2.000 deles. An pede para a maga tomar o resto das poções, mas o monstro era mais rápido e pulou diretamente na direção dela. O Goblin estava para acertá-la quando os reforços apareceram. Os cavaleiros da cavalaria do Leão de Ferro chegaram, destruindo todos os Goblins rapidamente. Aproximadamente 500 guerreiros, mesmo em menor número, pareciam ser muito mais fortes que os guardas da cidade. O garoto pede para o mestre comprar a habilidade de hipismo, e o mestre aceita. Assim que ganha a estabilidade sob o cavalo, começa a cavalgar para poder auxiliar na batalha. Agora que a batalha está equilibrada, é extremamente possível começar o contra-ataque. Os cavaleiros se juntam em direção ao flanco, destruindo toda a resistência. Mas não seria tão fácil assim. Uma missão nunca acabaria desse jeito. Então nosso protagonista pensa que pode haver alguma emboscada preparada em alguma direção. Ele virá para o norte e encontra vários soldados goblins esperando. Assim eles têm que enfrentar 229 goblins e 23 ogros. Ele pede à maga para usar sua magia para queimar a floresta inteira. Essa seria a melhor alternativa. Em vez de lutar contra monstros, era destruí-los, derrubando os goblins que tentam subir as escadas. Quando ele estava para levar um golpe fatal, a ladra aparece para ajudar e os cavaleiros do Leão de Ferro continuam avançando sem parar, destruindo os inimigos. Assim, a maga acaba finalmente de incendiar a floresta. A defesa da cidade continuará a partir de agora. A cavalaria era forte, mesmo em desvantagem avassaladora em termos de números. As habilidades deles superaram essa diferença. Com isso a missão finalmente teve seu final. Vários de seus cidadãos gritavam glória à deusa. Um dos invocados morreu nessa missão. Eles estavam mais fortes, mais corajosos, mais pensativos, diferentes do quinto andar. Mas parecia que uma coisa não estava certa. A missão já não deveria ter sido finalizada, porque todos continuam ali, ninguém foi teleportado com todos os monstros, mas a mensagem de missão concluída ainda não apareceu. Algo diferente está surgindo. A fase está carregando novamente, todos os inimigos estão sendo restaurados. Havia ocorrido um erro no servidor. O garoto tinha sido desconectado. De repente o protagonista ouve uma voz atrás dele dizendo para ele olhar para trás. Esse era o bug de nível 999. O ser é quebrado e horrível. Ele foi quem o teleportou para esse mundo. O bug é absurdamente forte. Mesmo com os heróis de 7 estrelas sendo os mais fortes que existem, o nível limite do jogo é 99 e o bug por ser nível 999 é algo surreal. Do lado dele ainda tinha um sacerdote das trevas nível 15 sem classificação de estrelas que fala diretamente ao protagonista que estará esperando por ele. Quando o servidor havia se reconectado, An recupera sua consciência. Ela grita para agir o mais rápido possível com seu cavalo até o castelo. A batalha ainda não havia chegado ao fim quando um monstro de origem desconhecida nos níveis inferiores emergiu. Sua habilidade peculiar residia na capacidade de ressuscitar cadáveres. Os seres agora transformados em mortos-vivos, persistem em seus ataques implacáveis até que suas cabeças fossem aniquiladas. Essa reviravolta na trama adicionou um novo elemento,
mesclando a narrativa de Sword Art Online com a atmosfera tensa de The Walking Dead, a batalha contra zumbis. O protagonista passa a responsabilidade da maga para Jenna, afirmando que eles seriam capazes de se abrigar e selar os portões, resistindo bravamente até seu retorno. Ele confia em sua habilidade de enfrentar sozinho mais de 2.000 zumbis. Como ele conseguirá tal feito? A resposta será desvendada somente se você deixar o seu like neste vídeo e aguardar ansiosamente pela parte 2. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.